Bom, vamos criar então o nosso segundo exemplo de estrutura de laço, que vai ser o do while, ok? Então, eu vou limpar esse intervalo de células e vamos voltar novamente no VBA, tá? Então, aqui foi o primeiro exemplo usando for next. Deixa eu só limpar essas linhas adicionais. E agora eu vou chamar essa subrotina de exemplo underline do while. Pronto. Aqui então também eu vou declarar uma variável que vai ser um contador, que na verdade vai nos auxiliar a controlar qual é a linha que nós estamos no momento e qual é o valor, qual é o número sequencial que a célula correspondente a esta linha vai receber, certo? Então, eu vou chamar ela aqui de vcont, da mesma forma como nós usamos antes, e o tipo dela vai ser integer, porque é um número inteiro, ok? Bom, aqui eu vou repetir essas duas linhas, então, vou me posicionar na guia exercício 2 e vou selecionar a célula A1, que vai ser o meu ponto de partida, tá? Então, para não digitar tudo novamente, eu vou copiar essas duas linhas aqui de cima e vou colar aqui embaixo. Pronto. E, veja, o for tem uma característica que ele mesmo incrementa o meu contador, né? Então, quando eu faço aqui next vcont, ele automaticamente adiciona 1 nesse contador e entra no laço novamente. O do while e o do until não possuem essa característica, então eu que vou ter que incrementar esse meu contador manualmente, tá? Então, antes de iniciar a minha estrutura de laço, é importante eu dizer qual é o valor inicial que esse contador vai possuir. Então, eu vou colocar assim, vcont vai receber o valor 1, tá? E agora eu vou iniciar o meu do. Então, vou colocar aqui do while. Qual que vai ser a condição que eu vou utilizar para que o VBA permaneça no laço? Então, lembrando que o do while vai ficar dentro do loop enquanto uma determinada condição for verdadeira, certo? Olhando aqui na nossa planilha, o que nós queremos? Nós queremos preencher este intervalo de células com um número sequencial, tá? Então, eu quero que ele vá preenchendo os valores das células que eu tenho aqui na coluna A, enquanto qual condição for verdadeira. Eu posso utilizar como condição o conteúdo da célula que eu tenho na coluna B, porque vejo, enquanto eu tiver um conteúdo aqui na coluna B, eu quero que ele vá preenchendo os números na coluna A, certo? Então, vou utilizar esta condição no do while. Então, vou colocar assim, do while active cell.offset. Qual é o deslocamento que eu vou utilizar? vcont. Então, vcont vai ser o número de linhas, tá? E quantas colunas que eu quero deslocar? Uma coluna. Mas por quê? Não entendi. Vejam, eu me posicionei na célula A1, tá? Estou iniciando o vcont no 1. Então, eu quero que ele permaneça nesse laço enquanto a célula que eu estiver lendo no momento, ou seja, estou fazendo offset da célula A1 usando vcont, né? No primeiro momento vai ser 1, tá? Mas da coluna B, né? Então, por isso estou deslocando uma coluna, tá? Então, value. Então, quero que ele fique no laço enquanto o valor desta célula aqui for diferente de nulos, tá? Bom,
E aqui dentro do while, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele faça uma movimentação do valor de vcount para a minha célula da coluna A. Então, vou colocar assim, active cell.offset de vcount, vírgula 0, porque agora eu quero mover o valor de vcount para a própria coluna A, tá? Ponto value vai ser igual, ou seja, estou atribuindo o valor de vcount, tá? Aqui nessa estrutura de laço, como eu comentei, nós precisamos incrementar manualmente o contador, tá? O do while não faz isso automaticamente. Então, antes de fechar a minha estrutura de laço, eu vou colocar assim, vcount vai ser igual a vcount mais 1. E agora, sim, eu vou colocar um loop. Ok? Então, só para a gente entender. Antes de entrar no laço, ele moveu 1 para o vcount e se posicionou na célula A1, tá? Então, ele está com 1 no vcount e está parado aqui nessa célula. Ele entra no do while, ele vai permanecer nesse laço enquanto a célula ativa deslocando o valor de vcount, ou seja, no primeiro momento vai ser na A2, só que deslocando uma coluna para o lado. Então, B2 for diferente de nulos, então ele vem aqui e testa. B2 é diferente de nulos? É diferente de nulos. Então, ele vai fazer a movimentação do valor de vcount para a célula ativa, deslocando o mesmo número de linhas de vcount, que na primeira vez vai ser 1, só que na coluna atual, que é a coluna A, tá? Depois ele adiciona 1 no contador, então veja, então aqui ele diz assim, vcount é igual a 1 mais 1. Então, na próxima vez que ele vir aqui no laço, ele vai ser 2, tá? E para nós vermos no passo a passo se está funcionando a nossa rotina, nós vamos nos posicionar aqui. Aqui no Excel, nós vamos nos posicionar em outra planilha qualquer, tá? E vamos começar com o F8. Ele começou a execução ali, vamos continuar. Veja, aqui ele está se posicionando na planilha que eu solicitei. Então, aqui está, posicionada na planilha exercício 2. Mais um F8, agora ele vai se posicionar na célula A1. Está aqui, se posicionou na célula A1. Vai iniciar o vcount com 1. Então, aqui, se nós passarmos o mouse em cima, a gente vai ver que ele está com o valor 1. E agora sim vai entrar no laço, tá? Então, a condição é que a célula ativa deslocando o valor de vcount e uma coluna para a direita seja diferente de nulos, tá? Então, vamos dar um F8. Ele entrou no laço, tá? Aqui, se a gente passar o mouse em cima, né? A gente vai ver o conteúdo da célula que ele leu nesse momento. E nós vamos ver que o conteúdo é cafés, chás e sucos, que corresponde à primeira célula que eu tenho aqui, a descrição do grupo, tá? Então, tá bem certinho, vamos dar um outro F8. E agora, ele fez a movimentação, então, do valor de vcount para a célula ativa, mas deslocando o valor de vcount e permanecendo na mesma coluna, certo? Então, vamos ver, tá aqui, número 1, tá? Vamos dar mais um F8. Caiu no loop. Agora, veja, o vcount está com 2, tá? Mais um F8 aqui, para ver o que vai acontecer. Tá aqui, movimentou o número 2, certo? E agora, ele já caiu aqui no loop e tá com 3. Então, ele vai permanecer no laço até que esta condição aqui não seja mais verdadeira, tá? Então, a gente já viu que está funcionando direitinho. Vamos voltar aqui para o código e vamos clicar no F5 para ele terminar a execução.
Veja que já finalizou. Nós podemos ver que ele preencheu com os códigos até o final bem certinho, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Quando a gente se posiciona na célula 1, notem que a célula que está ativa, que está selecionada, continua sendo a célula A1. Todo o trabalho quem faz aqui é o offset, tá? Então, essa propriedade offset é que determina qual é a célula que está recebendo o conteúdo, certo? Então, a gente vai usar essa propriedade muito nas nossas programações em VBA, ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem a estrutura do while. Caso tenham ficado com dúvidas, deixe seus comentários, ok? Até a nossa próxima videoaula com um exemplo da estrutura do until.